Então, o que que a gente vai falar diretamente, né? Nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E como isso vai impactar o marketing da igreja. Mas aí a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é qual que é o tipo de marketing que eu faço na minha igreja. Porque muitas vezes a gente não tem dimensão. Assim, a gente acha que a Pascom, por exemplo, né, que vamos dizer que talvez seja o órgão que lida mais diretamente com o marketing, as pessoas não têm noção do que significa isso, assim, né? O que uma transmissão de missa significa, o que gera cards para Facebook, para Stories, o que uma divulgação de vídeo, de gravações, o que isso significa, que tipo de marketing a gente utiliza na nossa paróquia. Então, isso é um ponto que a gente precisa entender bem. Aí, aqui, por exemplo, eu citei alguns, né? O marketing digital, o marketing de conteúdo, o inbound marketing, o outbound marketing, o marketing de relacionamento, o marketing de produto e o marketing viral. Tudo isso pode ser aplicado dentro do marketing digital. Tá? O marketing digital hoje ele é praticamente assim, o carro-chefe de tudo. Né? Tudo que a gente faz no digital, a gente consegue trazer para o físico. E tudo que a gente faz no físico foi criado no digital. Então, é meio que redundante dizer isso, né? O marketing digital é o próprio marketing, de certa forma. Mas qual que é o tipo de marketing que a minha paróquia tem? O marketing de conteúdo, eu gero conteúdo e mando para o meu fiel. Então eu transmito, eu tenho lista de transmissão, é só aquela coisa de produz, eu só produzo e envio, produzo e envio, produzo e envio, produzo e envio. É um embalde, que é um marketing de atração, no qual eu vou conseguir produzir aquele conteúdo e, ao mesmo tempo, eu tenho uma estratégia por trás, né? Aquele tipo de marketing que faz com que o fiel ele venha a mim. O outbound, que é o marketing que é literalmente, se a gente fosse usar o exemplo das vendas, é aquele marketing que o vendedor fica na porta chamando o cliente. Olha a promoção, minha senhora, você está passando aí na rua, vem aqui na loja, né? Aquele marketing mais agressivo, você já vai direto, você vai atrás do cliente. O marketing de relacionamento também é um pouco ligado ao marketing de conteúdo, né? Você vai criando conteúdo para se relacionar o seu fiel. O marketing de produto, que é ligado mais à venda, e aquele marketing viral, que a gente poderia dizer que é aquele marketing que tem como objetivo gerar virais, né? Não sei se vocês entendem muito bem essa palavra, mas virais são por exemplo, aqueles videozinhos na internet que todo mundo assiste. E aí o vídeo, em uma semana, ele consegue ter 1 milhão de acessos, 2 milhões de acessos, né? Tudo isso. Então é importante primeiro que a gente se pergunte sobre qual que é o tipo de marketing da minha paróquia. Porque definindo isso, eu consigo ter mais claro qual que é a minha atuação dentro disso. Quais são as estratégias que eu adoto no uso dos dados que a minha organização produz. Porque a gente vai entender um pouco sobre isso. A palestra da Luciane já foi muito boa, né? Já falou bastante sobre a questão da importância do dado, mas assim, como que eu vou usar esse dado no meu marketing? Ou se eu simplesmente não utilizo esse dado de forma alguma, que eu também estou perdendo uma grande oportunidade. Tá bom? Primeiro, a gente precisa entender, inclusive, que o nosso anúncio querigmático, ele é uma forma de embalde, ele é uma forma de marketing, porque a gente encanta o evangelizando, né, aquela pessoa que está sendo evangelizada, pela mensagem que é anunciada para ela. O que seria o querigma? Né? O querigma é aquele primeiro anúncio, né, aquela mensagem central do anúncio querigmático, que é Jesus morreu por mim na cruz para me dar o céu, e por ele eu sou remido dos meus pecados, e por isso por isso eu sou filho de Deus. Então, esse conteúdo, inclusive do pré-querigma, né? A gente tem uma série no nosso YouTube falando sobre isso. Inclusive, no pré-querigma, a gente já está fazendo marketing. Então, o marketing, ele permeia praticamente todas as nossas ações na igreja, né? Um aviso na missa é marketing, um convite que você faz para uma pessoa para assistir uma palestra, ou para assistir, de repente, um espetáculo que a paróquia vai produzir, um evento que a paróquia vai ter. Tudo isso é escopo do marketing. A gente está fazendo propaganda, marketing sobre isso, tá bom? Então, onde que eu coleto dados durante a minha evangelização? Onde que eu consigo ter essa base, né? Eu vou criando essa base de dados. Eu coleto isso nas minhas fichas de cadastro, em retiro, cadastro de pastoral, cadastro de sacramento, visita de semana missionária. Praticamente toda ação que você faz na sua paróquia que exige que você colete, seja um dado comum, um dado sensível, né? Dado comum seria o nome da pessoa, o e-mail dela, o endereço onde ela mora, o que ela faz, profissão. Esse tipo de dado, esse tipo de ficha, é de extrema importância que a gente tenha cuidado com elas. Né? O Luciano já falou bastante sobre isso na palestra anterior, o Jean também falou um pouco, mas dentro da nossa evangelização, dentro da paróquia, né? Dentro do marketing da paróquia,
São nesses momentos pontuais que a gente gera esse banco de dados. A gente consegue coletar essas informações sensíveis de outras pessoas. E isso é extremamente delicado, né? A gente vai entender que a LGPD ela vem aí para trazer essa segurança, mas que ao mesmo tempo ela nos impele uma postura de o que a gente vai fazer com o dado que a gente tem? Como que a gente vai utilizar isso daqui para evangelizar? Por exemplo, se eu tenho essa base de dados dentro da minha paróquia, eu tenho lá uma base de dados de cadastro de dizimista. E aí eu vou fazer o relacionamento com o dizimista. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela base de dados, vou pegar o número de telefone daquela pessoa, eu posso usar o WhatsApp, por exemplo, como canal, eu posso usar o e-mail marketing, então eu vou pegar o e-mail da pessoa, ou de repente, se eu vou fazer uma visita missionária, eu vou pegar o endereço daquela pessoa. Mas a gente nunca parou para falar para essas pessoas e pedir autorização delas para fazer isso. A gente sempre fez, simplesmente. A gente sempre teve o dado e aí ninguém nunca falou nada, ninguém nunca precisou, nunca teve problema jurídico sobre isso. E aí a pessoa começou. Tem que mutar o microfone, tá, gente? Pronto, obrigado. Como a gente nunca precisou falar sobre isso, então é algo novo, né? Assim, mas, por exemplo, imagina só, se você oferece um dado sensível, né? O fato de a igreja, de ser igreja, já é um dado sensível, né? A crença religiosa ou a afiliação a organizações religiosas já se configura como dado sensível para a LGPD. Mas imagina só, se você oferece um dado, por exemplo, para uma visita pastoral, que não foi aquela pessoa, ela mudou de religião. E ela hoje ela está naquela religião que ela não suporta bem católico e que ela tem uma verdadeira rejeição porque a gente sabe o que acontece, né? Tem pessoas que são católicas, fervorosas e que se convertem e que ela vai para outra religião. E o mesmo acontece com outras denominações, seja de qual for, isso faz parte do ser humano, né? Não necessariamente da igreja. Mas imagina só que você chega na casa dessa pessoa e você bate lá na porta, essa pessoa tem conhecimento da LGPD e ela vai perguntar, tá, mas quem te passou meu endereço? Quem te disse que eu sou católico? Aí você vai dizer, não, eu peguei na paróquia. Se essa pessoa, de repente, ela tem uma má intenção, ela pode gerar algum tipo de dano, né? A paróquia é responsável pelo dado. Então, isso precisa estar muito claro para a gente também dentro das nossas estratégias de marketing. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa entender que quem está sendo responsabilizado por isso é a paróquia, porque ela é a instituição que rege o fiel. Então, inclusive a LGPD, ela não defende pessoa jurídica, né? Pelo menos não ainda, como a lei está meio que se construindo, ela não defende pessoa jurídica, ela só defende pessoa física. Então, esse cuidado ele é essencial. Um outro dado que é importante a gente ter muita consciência é o quê? Grupo de WhatsApp. Porque antes também era uma terra sem lei, né? Vamos dizer assim, abrindo aspas. Os grupos de WhatsApp eram simplesmente lugares onde a gente conseguia falar o que a gente quisesse. E eles facilitaram bastante a comunicação, né? A gente sabe que o WhatsApp é uma ferramenta muito boa para trabalho, inclusive para o marketing. Mas se eu tenho grupos de WhatsApp onde eu coleto dados sensíveis e aquela pessoa tem os prints daqueles dados sensíveis, isso também pode ser um motivo de a gente incorrer ali na LGPD. Então, até nisso, a gente precisa ter muito cuidado. E principalmente, gente, em redes sociais. Aí eu não sei qual que é o público, se o pessoal é mais da Pascom aqui também nessa palestra, mas assim, imagina só, eu vou dar um exemplo de um digital influencer que eu vi essa semana, tá? Uma pessoa que eu conheço, eu não sigo ela, mas eu sigo a advogada que comentou sobre, então eu vi. Foi o seguinte, a pessoa fez uma caixinha de perguntas no story do Instagram e ela perguntava assim, cite aqui um digital influencer que você conhece, mas não gosta. Beleza. A pessoa pegou lá, foi no perfil da digital influencer, fez o print do perfil da digital influencer, colocou, respondeu lá, a pessoa tinha respondido o nome dessa digital, essa outra que colocou a caixinha de perguntas foi lá, fez o print dela e colocou em resposta, né, a caixinha de pergunta no story dela. Aí ela pegou e colocou uma outra caixinha. Cite o que você não gosta nessa digital influencer. E as pessoas começaram a responder. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo. E ela foi subindo as caixinhas de resposta no story dela. O que acontece? A pessoa foi lá, pegou a imagem, né, pegou um print, uma imagem de uma pessoa que tem uma imagem pública, mas pegou um print dela e começou a denegrir a pessoa na internet. Ah, mas isso é tão simples, é brincadeira de criança, não é nada demais. Mas é jurídico. Parece simples, mas não é. Isso pode gerar uma série de processos, né? Os advogados que estão aqui podem dizer melhor do que eu sobre isso.
mas é algo muito sério. Então, imagina só se se de alguma forma acontece isso nas redes sociais da nossa paróquia. A gente sobe lá uma caixinha de pergunta, pedindo para, de repente, cite um paroquiano que você gosta muito, não sei o que, não sei o que. E a gente vai lá no perfil da pessoa, faz um print e sobe no meu story. E aquela pessoa, de repente, ela nem tá mais na paróquia. Ou ela acabou de ter uma briga com alguém na paróquia, ela tá super chateada, ela vai ver a imagem dela lá, e isso pode gerar um processo grave contra nós. Entende? Então a gente precisa ter muito cuidado no que é divulgado, né? No que a gente está colocando. Então, o marketing, ele precisa ter as pessoas que trabalham diretamente com marketing na paróquia, elas precisam ter essa atenção. A atenção de eu tenho dado, mas para que eu tenho esse dado? E o que eu vou fazer com ele? É o que a gente pode falar um pouquinho também sobre os eventos, né? A gente precisa estar muito atento a como que a gente capta, no marketing a gente chama de lead, né? A gente chamaria isso de lead. Mas na paróquia a gente pode falar de benfeitores, a gente pode falar de agentes de pastoral, a gente pode falar de turma de catequese, a gente pode falar, sei lá, de captação de patrocínio, por exemplo, para a festa do padroeiro, que é uma realidade que todos nós temos. Então, o que a gente faz com o dado que a gente coleta da pessoa que fez patrocínio? Entende? Com a LGPD, de repente, a gente precisa até acrescentar lá uma cláusula naquele. Geralmente existe um formuláriozinho que você preenche, né, com o valor que a pessoa doou e tal. É importante que tenha lá uma cláusula, talvez, dizendo que a pessoa consente de ser divulgado que ela foi um dos patrocinadores, né? Que ela consente que a gente use a identidade visual dela. Por exemplo, muitas vezes você vai fazer um portfólio, um prescript ou algo do tipo para um evento, e você monta lá. O que seu evento vai ter? O evento, a proposta do evento é essa, a abordagem que eu vou ter no evento é essa, o que eu vou fazer nesse evento é isso, isso e isso, e aqui tem as minhas cotas. A minha cota Diamond é essa, a minha cota Gold é essa, a minha cota, sei lá, Platina é essa, e tem uma cota Basic, que é aquela cota mais baixa. Então você apresenta isso para a pessoa, ela se interessa, vê lá, minha marca vai sair em tantas peças de marketing, eu vou sair no outdoor, durante a quermesse, vai ser citado tantas vezes no palco, esse aqui é mais interessante. E ela escolhe aquilo ali. Então ela vai lá e faz uma doação. Muitas vezes a gente nem formaliza essa doação. A gente simplesmente pega o dinheiro de boca, né? E só anota lá. A gente tem um caderninho e anota. Sei lá, supermercado Dois Irmãos, toda cidade tem que ter um supermercado Dois Irmãos, né? Supermercado Dois Irmãos doou tanto. Aí você marca lá um xizinho. Beleza. Você não formalizou nada, você não tomou a assinatura daquela pessoa para consentimento de nada. Isso também é um problema. A gente precisa reformular, inclusive, a forma como a gente capta patrocínio. A gente precisa ter essa cláusula. A pessoa precisa assinar dizendo que ela autoriza a igreja a usar a imagem dela, o logo dela, a citar ela. Até pela questão da boa intenção, né? Como a Essênia falou na palestra anterior. A gente vai se prevenindo de algumas coisas que, claro, a gente está falando aqui, assim, às vezes parece que a gente está colocando medo nas pessoas, né? Parece que essa LGPD chegou para colocar medo. Não, mas ela chegou para proteger a gente. Porque se uma pessoa dessa, por exemplo, se volta contra você e diz assim, olha, estão usando a minha imagem sem minha autorização, e você não tem nenhuma conversa, nada, você não tem nenhum documento que prove, porque você fechou um acordo de boca a boca com a pessoa, como que você vai provar isso? Como que você vai responder juridicamente? De forma que você não tem como. É literalmente uma causa ganha, vamos dizer assim, né? Porque você não tem como provar. Mas, claro, tem todas as questões jurídicas que incorrem disso. Mas, enfim, é sempre muito importante a gente pensar nisso. E até dentro do evento, como que o meu marketing está sendo aplicado dentro do evento? Como que o meu palco está disposto? Como que o meu telão está disposto? Como eu estou cumprindo com o que eu disse? Até isso a gente precisa ter consciência, porque se você cumpriu, se você assinou, de repente, algum termo ou contrato com aquela pessoa, aquela quantidade de peças, aquela quantidade de chamadas, que ela ia aparecer na vinheta da rádio, que ia ter a estampa dela na camiseta, e você não cumpre com isso também é algo sério. A pessoa, se ela tiver de má índole, ou tiver chateada, ou, sei lá, a gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas, ela pode também prejudicar a paróquia. E eu volto a dizer, a paróquia vai ser sempre a prejudicada, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência de que o meu trabalho pessoal, ele impacta em um coletivo que é muito maior do que o que eu estou fazendo. Estou fazendo aquilo ali, claro, primeiro para evangelizar, é o nosso objetivo, mas segundo, existem implicações jurídicas, civis, em tudo o que a gente faz. A paróquia não está, por mais que a igreja tenha o Código de Direito Canônico, né, que é a sua, vamos dizer assim, entre aspas, sua lei própria, ela também é regida pela lei civil, né, porque ali são civis, tá bom?
Mas aí eu deixo para a Juliana vai falar bem mais sobre isso. Então, como é que eu procedo com esse dado que eu coletei? Primeiro, eu preciso ter ética e clareza. Então, essa é a chave para a gente conseguir tratar bem os dados, né? A LGPD vai dizer que o uso dos dados, a gente fala sobre tratar. O Luciano também falou muito bem sobre isso. Eu preciso ser claro no porquê eu tenho esse dado, o para que eu vou usar esse dado e onde eu vou usar esse dado. Então, tudo isso vai assegurando a gente diante de uma possível complicação. Por exemplo, as nossas políticas de privacidade. Eu pergunto para você, a sua paróquia tem um site? Se sim, show de bola, já é alguma coisa. Se não, você deveria ter um site. Né? A gente está praticamente já na metade do ano, praticamente não, estamos na metade de 2021. Essa década com certeza vai ser chamada daqui a algum tempo da década da tecnologia, né? Expansão tecnológica. A gente viveu e está vivendo uma nova era de expansão tecnológica e a sua paróquia ainda não tem um site, então esse já é um ponto de alerta. A gente precisa de um site, né? A nossa posição digital, ela é super importante, tá bom? Inclusive para as nossas campanhas de marketing. Os leads, né? As pessoas que acessam o meu material. Onde que eu vou conseguir evangelizar mais pessoas? No meu site. A sua paróquia tem uma extensão territorial. Então, vamos dizer, você tem 12 quilômetros para frente, né, na região norte, 8 quilômetros na região sul, 6 na região leste, 7 na região oeste. Esse é o seu território paroquial. Mas a sua paróquia, ela pode ter um território, ela pode ir para uma cidade habitada que não tem parede, né? Que é a internet. Então você pode evangelizar muito e muito e muito e muito e muito mais. Inclusive, existem pessoas, a gente sabe disso, existem devoções muito particulares. Então, por exemplo, se eu sou devoto de Santa Teresinha, eu gosto de assistir a missa na paróquia de Santa Teresinha. Eu sei que um canto tem nada a ver com a outra, porque o sacramento, ali o centro dele é o Cristo, né? A Eucaristia. Mas é afetivo, é um gatilho mental, né? A gente pode dizer assim. É um gatilho de necessidade, de familiaridade, de autoridade. E a pessoa ela vai naquela paróquia. Então, onde que eu vou procurar a minha missa online, se eu não conseguir a missa presencial? Eu vou procurar a minha missa online no YouTube, provavelmente, com a minha paróquia. Missa ao vivo, paróquia Santa Teresinha. Aí eu vou perguntar, qual a paróquia Santa Teresinha que vai aparecer? A que tiver o site, a que tiver o canal no YouTube funcionando. E como que eu vou tratar os dados que eu obtenho a partir dessa estratégia? Então, tudo que eu obtenho de dado, né, a gente precisa ter essa clareza. O dono do dado nunca é a paróquia. O dono do dado é a pessoa. Tipo, o meu dado ele é meu, é o Anderson. Mas a paróquia tem o meu dado. Mas quem que é o dono? Sou eu. Por isso que existe essa a LGPD vem com isso, né? Que você pode, inclusive, solicitar o seu anonimato, a depender. Mas também não vou falar sobre isso, porque eu acredito que a Ju vai falar bastante sobre isso na palestra dela. Mas eu quero que vocês entendam isso. Dentro de qualquer estratégia de marketing, eu preciso ser claro com a pessoa que me cede o dado, que o porquê eu tenho aquele dado, para que eu tenho aquele dado e onde eu vou usar aquele dado. Isso é uma das formas que a gente põe, que a gente precisa, na verdade, se adaptar. Então, aí entra a política de privacidade, por exemplo, que eu falei, né? Do site. Se você tem, por exemplo, um e-book na sua paróquia, lá no seu site, a pessoa vai baixar, aí você tem lá a política de privacidade, você precisa ter um segundo termo, né, que é o termo de eu aceito receber materiais recorrentes sobre o assunto. Caso isso não aconteça, caso você não tenha uma política de privacidade e nem um termo desse, você não pode, na verdade, eu acho que você nem sequer pode divulgar o seu e-book, porque você precisa ter essa política. Ou se você faz, você de repente precisa procurar um advogado, né, para te ajudar a montar a sua política de privacidade. E lá você vai dizer isso. Na sua política de privacidade, você vai colocar o porquê você tem esse dado, para que você tem esse dado e onde você vai usar ele. Inclusive, você vai dizer, por exemplo, que o seu site não coleta cookies. Não sei se vocês já repararam, mas hoje em dia, quase que todo site que você entra, ele fala, esse site tem o uso de cookies e tal, e tal, e tal. Aí aparece assim, aceitar e continuar. Não necessariamente você precisa clicar no aceitar e continuar, mas o site está coletando cookies. E esses cookies podem conter endereço de e-mail, pode conter o seu nome, o seu endereço de IP, que é de onde você está acessando, o computador do qual você está acessando. Então, isso também são dados. Aí lá você vai dizer, olha, o meu site ele não coleta cookies, mas o seu navegador pode coletar. O que você fez? Você transferiu a responsabilidade que seria sua para o seu navegador, que seria o navegador da pessoa que está vendo. Por exemplo, eu uso bastante, sei lá, vamos citar o Chrome, que é um navegador comum.
o Chrome pode ser que esse navegador em especial pode ser que ele colete dados, mas o meu site não coleta. Então, qualquer problema que você tiver com o cookie, eu já estou me assegurando que não vai ser o meu dado, tá bom? Então, e tudo isso, inclusive, também diante das nossas fichas de cadastro, né? A pessoa precisa entender que ela está cedendo um dado dela e o que eu vou fazer com aquele dado, por que eu tenho aquele dado, o que eu vou fazer com ele e onde eu vou fazer, tá bom? E além de ser necessário que o fiel saiba que o seu dado será utilizado, ele precisa dar consentimento para tal. Isso aqui a gente está falando dos dados sensíveis, né? Existem outras estratégias, inclusive que a LGPD permite, né, que você possa usar dados sem o consentimento, mas claro, que é dentro de um outro escopo, tá? E se a gente precisaria de uma outra palestra, eu acredito também que a Ju vai falar sobre isso, e o Leão também. Mas aqui eu coloquei só para a gente ter essa ideia. O que seria o consentimento? É um documentozinho escrito, a pessoa dizendo, eu autorizo que os meus dados sejam usados pela paróquia. Então, isso também é importante. Eu vou coletar uma ficha de cadastro para casamento. Lá na fichinha de cadastro para casamento precisa ter agora uma segunda folhinha, né? Uma terceira, dependendo da diocese, tem 4 folhas, 5 folhas. Precisa ter uma outra folha com esse termo, dizendo que a pessoa cede que o dado dela seja armazenado ali e seja utilizado pela paróquia para futuras consultas e por aí vai. Essas partes mais técnicas. Um pouco do que eu falei, né, na verdade, as condições que a gente precisa entender para que o fiel, para evitar a gente cair nesse erro, né, sobre a coleta do dado, eu falei sobre o e-book, né, mesmo recebendo, isso aqui é uma coisa importante também. Mesmo, às vezes, no marketing anteriormente, existia meio que uma venda. Qual que é? Eu vendo o meu dado, eu pago com o meu dado o que eu vou receber. Então, você dizia, baixa aqui o e-book gratuito. Mas para baixar o e-book gratuito, eu precisava colocar o meu nome e o meu e-mail. Ou, às vezes, até mais coisas. Meu nome, meu e-mail, meu CEP, o meu endereço, o meu número de telefone. E a depender do produto, da inscrição, até mesmo o seu RG, CPF, né? Enfim, geralmente são coisas mais financeiras que exigem isso. Mas isso é uma venda. Você fala assim, foi gratuito. Não, não foi gratuito. Você pagou aquilo com o seu dado. O seu dado foi utilizado para você receber aquela coisa. O que geralmente acontece nos processos de automação dentro das estratégias de marketing? Quando você baixa um e-book, qualquer coisa que seja, é enviado um e-mail para você. Aquele e-mail tem assim, confirme aqui a sua inscrição no evento, baixa aqui o seu e-book, você clica naquele e-mail e ali você tem o download do seu material. Ou ele fala assim, confirma a sua inscrição. Aí quando você clica lá, ele te direciona para uma segunda página, ou ele te envia um segundo e-mail, que é o e-mail assim, agora você tem aqui o seu e-book, basta baixar, aproveite. Vamos dizer assim. Antes, isso era meio que um caminho assim que acontecia e tal, a pessoa só recebia lá informando isso, mas agora, não. Com a LGPD, a gente precisa deixar claro que o cliente, ele está oferecendo o dado dele em troca daquele e-book e que ele não é obrigado a ficar na minha base de leads. Ele não necessariamente, automaticamente vai entrar para a minha base de contatos, seja ela WhatsApp, e-mail e por aí vai. Minha tela está travada. Mas, enfim. A saída para esse lead, ela precisa estar muito claro, né? Da mesma forma que ele foi lá no seu site e ele baixou o e-book, ele viu lá, bem interessante, nossa, que bacana. Por exemplo, São Miguel está chegando agora, né? Mês que vem, em agosto, praticamente já começa a quaresma. Aí as paróquias de São Miguel vão começar a divulgar. Tem lá o e-book de São Miguel, fiz lá, recebi o e-mail, confirmei, baixei e tal, mas o e-mail não falava nada sobre que eu podia sair daquela lista. A minha política de privacidade não existia, ou na política de privacidade também não falava nada sobre isso. Essa também é uma realidade que a gente vai precisar se adaptar dentro da estratégia de marketing. Precisa estar muito claro para o fiel, para a pessoa que recebe aquele material, da mesma forma que ela entrou, ela pode sair a qualquer momento. Não é obrigatório, ela não é mais a compra, né? Eu dou o meu dado em troca do e-book gratuito, não é mais. Agora, eu vou receber lá, inclusive no e-mail, né, no segundo e-mail, no primeiro até, a gente até eu vi estudei sobre isso, algumas questões, que já se orienta que você já diga lá embaixo, né? Depois que tiver lá o clique aqui, receba o seu material, lá embaixo você deixe claro para a pessoa. Caso você não queira receber esse material, aqui embaixo tem um link que você pode clicar e você pode sair da nossa lista de contatos.
Então, isso é muito importante. Isso também vai resguardando a gente de qualquer tipo de coisa, né? É mais uma adaptação do que a gente já fazia, né, dentro das estratégias de marketing, mas que vai nos ajudar bastante. E aqui eu coloquei de novo, né? O dono do dado é a pessoa que o cede e não a quem está, e não quem está de posse. Isso é bem importante. E aí, por fim, já para a gente ir encerrando, os cuidados que a gente precisa ter sobre a nossa lista de dados. E aqui, como eu falei lá no início, né, dentro da sua estratégia de marketing, da estratégia que a sua paróquia adota, seja envio de mensagem para o WhatsApp, seja de e-mail marketing, seja de inbound, outbound, seja o que for. Anderson, eu nem entendo o que são esses termos, né? Se você quiser, você pode mandar lá um direct no Instagram da Dominus, a gente tem bastante conteúdo lá no nosso site, tá? No www.domuscomunicação.com, vocês vão encontrar muita coisa sobre isso e vai ajudar bastante também a entender melhor. Mas aí os cuidados que a gente precisa ter com os dados, né? Primeiro, ter dados limpos. Se você tem alguma estratégia, se você é de uma nova comunidade, se você tem campanha, por exemplo, se você tem algum trabalho de embalde, você tem uma campanha, você não pode ter lista comprada, né? Inclusive, o vazamento de dados, né, que começou-se aquele discurso sobre quem que ia reger a internet, como que a lei ia ficar, ele começou com isso, vazamento de dados. Né? Algumas empresas foram vazando dados, inclusive uma bem famosa que a gente utiliza direto na rede social, né, vazou milhões e milhões e milhões de dados privados, né, de usuários, e foi onde as discussões começaram. Então, existia, para vocês terem uma ideia, você conseguia fazer uma lista de e-mails, eu tinha 2.000 e-mails, e eu conseguia vender essa lista. Uma empresa de vendas, ela podia comprar aquela lista, e eu vendia ela por 1.000, 2.000, 3.000 reais, e ela usava aqueles e-mails que eu captei como estratégias diversas, ela usava aquela lista de e-mails para divulgar produtos. Então, aí chegava lá no seu e-mail, você nunca se cadastrou, nunca foi na loja, nunca passou nem perto, uma loja que você nunca ouviu falar, nem viu na internet, e chegava lá um e-mail para você. Aí chegava personalizado, né? Oi, Anderson, tudo bem? Queremos te falar sobre a loja tal. A gente tem promoção sobre isso, 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 isso. Aí você ficava, nossa, mas como eu recebi esse e-mail? Provavelmente esse e-mail foi vendido em uma lista. Você não pode pegar dados de ninguém. Anderson, eu tenho aqui a paróquia do lado, e eles fazem um evento bem legal, que é parecido com o nosso, né? Até a Luciana falou sobre isso também na palestra dela. Eu vou pegar ali a lista deles de e-mails para que eu consiga enviar também o material do meu evento. Você não pode fazer isso. Você não pode usar de forma alguma nenhum dado que tenha sido desautorizado. Se a pessoa chegou lá no cadastrinho dela, ou em algum momento ela foi na paróquia e falou assim, olha, eu não quero mais que use o meu dado, não pode mais. E é muito importante que você seja sempre claro, né, que o seu dado ele foi adquirido de uma forma limpa e justa. Você não cometeu nenhum tipo de infração, você não pegou de terceiros, né? Esses exemplos que eu acabei de dar. Não usar o dados de terceiros para divulgar produtos ou divulgar eventos, né? Falei também sobre isso. Não fornecer dados é uma via de mão dupla. Você não pode pegar de ninguém, mas você não pode divulgar os seus, porque a pessoa que te cedeu aquele dado, ela cedeu para você e não para uso público, né? Então você não pode fazer isso. E ser claro no porquê, o que, e no para quê e o quando, né? Que foi o que a gente já falou. Então esses são basicamente os cuidados assim, que a gente deve ter um pouco quando a gente for ter as nossas estratégias de marketing. Quando a gente fala sobre as implicações, vamos dizer, práticas disso, dentro das nossas fichas de cadastro, dentro da nossa captação financeira, né, para as peças de padroeiro, até mesmo para doações, né? Às vezes a pessoa chega na paróquia e aí vamos criar uma situação hipotética. Sei lá, eu faço parte de outra denominação religiosa, por algum motivo eu recebi uma graça, né, sei lá, enfim, isso eu tô falando porque eu vi acontecer, né? Esse dias eu li o testemunho de uma pessoa que era de outra denominação religiosa, que inclusive não acreditava na intercessão dos santos. Ela foi com a irmã dela em uma basílica aqui no Brasil e ela recebeu uma cura, que há muitos anos ela procurava e ela nem era católica, assim, né? Ela foi lá, recebeu a cura e inclusive mandou o testemunho dela lá para a basílica falando, né? Quando eu vi assim, eu fiquei bem impactado, eu falei, nossa, você vê como a fé transpõe, né, as barreiras. Então vamos supor que essa senhora que recebeu essa graça nessa basílica, ela não era católica, e ela, nossa, eu recebi essa graça na basílica, eu vou doar um carro para a basílica. Ou se for no interior, né, sei lá, eu acho que no Ceará isso é muito comum. Eu vou doar um boi lá na paróquia, vou fazer um leilão.
Em Minas, eu imagino que seja mais ainda, né? Não sei se tem alguém de Minas Gerais aqui, mas eu já conversei com alguns padres e ele falava, todo mês a gente faz um leilão dos bois aqui na paróquia. Eu falei, legal. Mas a pessoa doou um boi, doou um bem. E aí o padre foi lá e divulgou. Nossa, fulano de tal recebeu uma graça, doou aqui, pá, tal, 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 tal. E corre no programa de rádio que vai ter o leilão do boi que foi doado para a Dona Maria, né? Vamos usar esse nome como exemplo. A Dona Maria doou o boi e a gente vai fazer aqui um bingo na paróquia. E a Dona Maria continua na denominação religiosa dela. Ela recebeu uma graça, mas ela não mudou. Isso gera para ela um constrangimento gigante, porque as pessoas da denominação dela vão ver que ela foi lesada, de certa forma. Vocês entendem como que isso, a nossa estratégia de marketing não pode, de forma alguma, divulgar nenhum tipo de dado que não tenha sido consentido, né? A gente não pode fazer isso. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes você manda mensagem no WhatsApp, às vezes você manda, sei lá, você manda um e-mail, e a pessoa ela pode ter ido na paróquia e pode ter dito lá, olha, eu não quero mais receber mensagem da paróquia, tá bom? Então tudo isso também é muito importante, a gente precisa estar bem atento. Então, obrigado. Né? Essas são as minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no LinkedIn, no Instagram, e também na Domus Comunicação, né? Lá no canal do YouTube. Eu até esqueci de colocar aqui, mas todas as redes sociais da Domus, eu estou lá também com vocês, tá bom? Perguntas, Jean? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Teve umas perguntas, sim, lá, mas no início. Se você tiver pergunta, você pode colocar ali também, viu? Quando convidamos uma pessoa para palestrar em uma live, temos que pedir para que ela assine uma autorização? Anderson, se puder tirar o compartilhamento de tela, fica melhor. Aí, se a Juliana, a Elciano também tiver aí, pode ir. Eu vou estar aqui porque a Ju está terminando um atendimento lá. Depende do que você vai fazer com essa live depois, tá? E claro que é sempre bom, gente, a premissa da lei, ou seja, o antes, né? O alicerce da lei, a base, é a transparência, é o cuidado. Então, fixe nisso, transparência, cuidado, clareza. E, claro, você vai fazer uma live, você me chama lá para fazer uma live com vocês. Ok. Eu posso querer só fazer aquela live e depois não querer que aquele conteúdo fique ali reproduzindo. Eu sou uma profissional, né? Eu posso querer que aquilo seja parte do meu acervo e que eu quero que aquilo seja monetizado. Então, assim, eu estou dando um exemplo bem radical para vocês irem colocando no ponto a ponto. E tem outras coisas que a gente já citou aqui. Nós precisamos de pensar que nós estamos num ambiente que, por si só, a lei já traz ele para um outro lugar, que é a questão religiosa. Então, se para outras empresas tem implicação, para a igreja a gente precisa de tomar mais cuidado. Sim. Eu queria falar de uma coisinha aqui, que eu vi muita gente falando. Padre Carlos tá nosso assessor aí, estou gostando de ver, Padre Carlos. Gostei de ver aí, viu? O Padre Carlos já deve estar com alguém, né, um profissional lá ajudando a ele. Isso é muito importante, isso é muito bom. Então, cada um de vocês deve já ter alguém, né, que possa ir ajudando. O que a gente sempre alerta é o seguinte: nem todo advogado sabe disso, né? Então, sempre atento para... Você conhece a lei? Porque ela tem muitas questões muito específicas mesmo. Então, esse alerta. Uma questão que muita gente colocou aqui foi com relação ao cadastro já existente. O que é que a gente vai fazer com esse cadastro já existente? A lei diz assim: você precisa revalidar aquele cadastro. Então, o fato de eu já ter um banco de dados, pode ser papel, pode ser online, né, nas vias virtuais, eu preciso de revalidar. Como que a gente pode revalidar isso?
Você pode fazer que até falaram aqui tem gente que está com site, tem material, né? Então a gente pode usar esse material. Olha, né? A gente está te mandando esse documento, essa orientação, esse brinde, seja lá o nome que vocês quiserem dar para isso, e a gente gostaria que você autorizasse a gente usar essa informação sua para quê? Não vai mais né? poder Para quê? chamar ninguém Que precisa para de fazer estar uma ali. live, por exemplo, sem ela Gente, assinar uma autorização. só um pouquinho, tem alguém com o microfone ligado aí, por Por favor. exemplo, a live Desligue do seu ministro da palavra. microfone. Eu estou tentando achar a pessoa, mas eu não estou Tem que conseguindo. assinar uma autorização para ficar veiculado. Opa, achei. Pronto. Pode continuar, Luciano. Então, gente, Tem uma quando a pergunta, gente... eu posso só... Vai ter lá, uma pergunta vai, me aqui. ajuda aí. Quando a pessoa coloca no site da paróquia o testemunho, lá no site tem a pergunta se ela autoriza a publicação. Porém, se tem um termo de consentimento da pessoa, somente o registro da autorização no site atende a LGPD? Olha só, o que a gente precisa de pensar? O fato de estar com aquela autorização é um ponto. Onde é que eu, paróquia, vou guardar aquilo para efeito de cumprir com tudo que a LGPD fala? O que a LGPD fala? Você precisa de pedir essa autorização para colher, ou seja, entrar dentro do meu banco de dados, armazenar, usar para o fim específico e descartar se eu não precisar mais dele. Para que é que eu vou precisar de ficar com aqueles dados ali? Quanto tempo? Isso é um trabalho, gente, que muitos de vocês talvez nunca tenham tido a oportunidade de fazer. As pessoas que trabalham mais com gestão de empresa, elas já devem estar ligando uma coisa com a outra. Mas quem nunca fez isso tudo é muito novo, tá? Muito novo mesmo. Então, eu achei aqui, se puder até compartilhar, deixa eu ver se eu acho aqui de novo, uma planilhazinha rapidinho, só para vocês verem o quanto que a gente consegue fazer. Se tiver mais perguntas aí, pode ir fazendo, que eu vou procurando aqui. Tem uma aqui que eu não entendi, se puder repetir para mim, Flaviana, porque ali apareceu os dados para sacramentos, batismo, eucaristia e fichas de inscrição, todos têm ACRE e uma autorização. Eu não entendi o que é esse ACRE. Ô, Jean, só antes de vocês continuarem, enquanto a Luciana procura a planilha também, voltando um pouquinho na primeira pergunta, né, quando a gente fala até mesmo quando a gente fala de serviço voluntário na igreja, o que acontece? Foi até uma discussão que a gente teve entre o grupo dos palestrantes, né? A gente marcou uma reunião, conversamos sobre... muitas vezes as dioceses, as paróquias, né, de forma geral, elas não entendem que eu preciso ter um termo de autorização, um termo de voluntariado, né, a gente chama, de todos os meus agentes de pastoral. Então, tipo, isso é algo essencial. Assim, eu já participei, eu estou falando do que eu presenciei, tá? Eu já fui seminarista, já trabalhei com o bispo e tudo, e nesse período eu tive a oportunidade de ver um processo que ocorreu de uma pessoa que estava processando uma paróquia, porque, segundo ela trabalhou na paróquia há 25 anos e a paróquia nunca pagou ela. Mas a paróquia nunca teve um termo de voluntariado dessa pessoa. Mas ela ia toda semana limpar a igreja. Ela limpava a igreja na segunda, limpava a igreja no sábado, limpava a igreja no domingo. E nunca recebeu um centavo. E aí, um belo dia, ela mudou de religião e não sei bem o que aconteceu, mas o relato era esse, e ela decidiu que ela ia processar a igreja por não ter pago. Então, se ela tivesse um termo de voluntariado, a igreja estava resguardada. Então, acontece que a gente não tem noção do quão importante é isso, né? O quão importante é a gente ter documentado que aquela pessoa que está ali fazendo o que for, seja da PASCOM, seja da Pastoral do Dízimo, enfim, precisa existir um termo ali, simples mesmo, né? Você encontra, inclusive, os modelos na internet. A paróquia deve ter um advogado, né? Isso é o essencial, na verdade. Mas esse termo também, ele vai proteger a pessoa de muita coisa. Então, qualquer tipo de coisa que for acontecer ali,
qualquer tipo de problema que você tiver com os voluntários, vai estar lá por escrito que aquela pessoa voluntariamente decidiu que ela ia dar um suporte naquela paróquia. Então, esse termo também é algo que é muito importante, assim, acho que como a gente tem bastante padre aqui, a gente precisa ver isso. E esse termo, eu acho que aí você não pode falar mais que eu, mas ele não é vitalício, né? Ele precisa ser renovado. Pelo menos os que eu já assinei, eu assinava a cada um ano. A cada um ano, eu não lembro se era a cada 1 ou 2, mas eu sei que a cada 1 ou 2 anos eu precisava reassinar o meu termo de voluntariado. Inclusive, no seminário eu cheguei a assinar também. Assim, existe toda uma prudência, né, de se resguardar nesse sentido. O que às vezes a gente acha que não, nunca vai acontecer, porque o povo é muito bom, as pessoas da minha paróquia não tem isso, né, minha paróquia é maravilhosa, todo mundo bom. Tudo bem, graças a Deus. Mas o seguro morreu de velho, né? Isso é bem interessante da gente falar também aqui nesse momento que a gente está falando sobre autorizações e termos, tá? Anderson, achei aqui a planilha. Perfeito. Antes de compartilhar, gente, olha só, o que tem muitas perguntas. O Jean está gravando também o chat. Isso vai ajudar a gente a fazer esse material que nós vamos disponibilizar, sim, gratuitamente, né? Vamos fazer lá pela agência do Jean. Então, vocês já vão saber que lá vocês estão dando essa autorização ao Jean para informar vocês a respeito de algum material que ele está produzindo, que a gente vai assessorar ele agora, né, produzindo esse material. Eu quero só chamar a atenção de uma coisa, o seguinte, gente, esquece o Google com modelo. Se isso já era um problema, hoje isso pode ser um problema muito maior. Por quê? Tudo da LGPD, não tem padrão. Depende de tudo que for acontecendo dentro da comunidade de vocês. Várias pessoas foram falando, e eu respondi, Juliana também, isso vai depender. Agora, essa questão do voluntariado. Essa questão, até o padre Carlos, estou querendo assessoria do senhor aí, gostei do senhor aí. Ele lembrou muito bem, essa é uma questão que envolve direito trabalhista. E o que eu chamei a atenção de vocês essa questão, se nós somos 1.300.000, né, advogados, se nós temos 0,00005% que são especialistas em LGPD, os outros vão estar aí de olho no mercado. Para quê? Para justamente pegar essa senhorinha que está lá e falar com ela assim, olha, você trabalhava aí de graça? Não, isso daí você tinha que receber. E isso não pode ser analisado na letra fria da lei, e menos ainda, porque é voluntário, porque é 3 vezes por semana. Isso precisa de ser analisado de acordo com as regras da lei trabalhista, tá? E que aqui não tenho como ficar falando isso para vocês, nesse momento, né? A gente também, eu aqui falo por mim, né? Mas acredito que os outros colegas também, a gente também está disponível, de repente, para a gente fazer um outro evento na paróquia de vocês, online, e a gente trabalhando essa questão da educação. Eu achei aqui uma planilhinha, que eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem ideia do que a gente está falando. Ó, vocês estão conseguindo enxergar? Tem que aumentar. Aí. Foi? Agora, ele está ficando estourado para mim aqui. Está estourado? Então, eu não vou conseguir, gente. Agora deu. Então, ó, deu, né? Olha Entendi. só. O que é isso aqui? É um modelinho que eu estou trazendo aqui para vocês, só para vocês terem ideia do como é que é. Aí eu vou ter até um nome estranho qualquer aqui, mas aqui a gente pode botar qualquer coisa, tá? Qualquer coisa vai vir aqui. Por exemplo, até o Jean compartilhou, formulário de dízimo. Então, a gente pode colocar aqui, formulário, né? Formulário dízimo. Opa!
Dízimo. Ó, aí o que eu vou fazer? Ó, por que os dados são mantidos e para que ele é usado? Aí eu vou colocar aqui, por que ele é mantido? Ele é mantido para uma questão, aqui, ó, não é consentimento. Por quê? O dízimo, ele entra numa coisa que até a Juliana vai falar de tarde, que é um contrato. É um contrato de doação. Então, o que a lei fala? Para execução de contrato. Execução de contrato. E aqui, qual é a base legal? Aí eu vou, aliás, a base legal é a obrigação legal. Por quê? Porque é do contrato. E para que ele vai ser usado? Aí a gente coloca aqui, para controle, aqui a gente pode melhorar, tá? Controle financeiro, vamos dizer assim, né? E etc e tal. Quem detém os dados e quem pode acessá-lo? Quem detém o quê? Quem tem essa autorização? Quem vai guardar? Quem vai acessar esse dado? Aí, qual o controle? Que controle de segurança que eu vou ter? Eu tenho um armário com chave. Quem é que tem essa chave? Ele vai ser mantido numa planilha de Excel. Como é que eu guardo isso? Eu tenho antivírus, eu guardo isso em nuvem. Nuvem é o quê? O Google Drive, o OneDrive, isso assim, eu estou falando uma coisa mais doméstica, né? Mais simples, mas a gente tem muitas outras opções de guarda com mais segurança que o Richard vai falar. Por quanto tempo os dados são mantidos? Aí a gente coloca aqui, por quanto tempo? Para quê? Isso está coberto pelo aviso de privacidade? E aí é uma coisa que eu já aproveito e falo aqui do site. O site é realmente... A gente não pode deixar de ter um site, não pode. O que é esse aviso de privacidade que está lá no site, termos de uso? Ele é um documento que é gerado depois que a gente faz todo aquele mapeamento de processo que eu falei na minha palestra, da gente olhar, fazer os inventários, o que tem, o que não tem, e como eu vou trabalhar, como que eu vou guardar, quem é que pode acessar, isso tudo aí vai ter subsídio para eu fazer esse aviso de privacidade. Então, não se engane com esse negócio de ir lá na internet, pegar um aviso e colocar lá. Vou pegar um termo que o fulano de tal... Não é, gente. É individualizado. Qual a ação necessária? Eu vou fazer uma proteção de senha na planilha. Isso que eu estou colocando para vocês é o simples do simples do simples, tá? Mas é uma coisa muito importante que vocês podem, sim, já pensar em fazer. O que vocês podem fazer para já ir adiantando? Pega uma coisa do tipo que eu coloquei ali e faz um levantamento, tá? Um levantamento dos dados, dos locais, das atividades que são feitas dentro da paróquia. Gente, olha só, eu fazia parte de uma comunidade em que a casa dos padres era toda interligada, assim, a parte da secretaria, a parte dos salões que aconteciam os eventos, a casa deles, a cozinha deles. Então, quantas e quantas vezes a gente estava lá, né, comendo lá, batendo papo, etc e tal, a pessoa que estava trabalhando lá na secretaria chegava na porta e falava assim, gente, quem aí pode continuar para mim fazendo, atendendo o pessoal que hoje é dia de fazer inscrição para o batismo? Quem nunca viu isso, gente? Que trabalha dentro de comunidade? E aí, eu que nunca sei de nada, não vi de nada, eu vou poder ter acesso a isso? E aí você pode estar falando assim, Alciana, você está louca, como que a gente vai fazer? A gente não tem, né? Não é o que a gente vê. Temos muitos, mas trabalhadores são poucos, não é assim que a gente sabe? Gente, isso é uma adaptação, vai ser hoje. Isso é só o que a gente
pode ir pensando, trabalhando, buscando. E vamos, gente, botar ó, aquela mãozinha, grava aquilo. Isso é uma ação de mão junta. Por isso que a gente está aqui, entendeu? A gente está aqui para isso. Oi, Luciana. Tem uma pergunta bem interessante aqui, ó. A política de privacidade é de toda a organização. Então, no caso da diocese, que tem um site, e a paróquia tem outro site, serão termos diferentes? É interessante essa pergunta, né? A igreja tem as instâncias. Na verdade, uma paróquia é uma filial de uma diocese, né? Então, a política de privacidade seria da diocese e aplicado em todas as paróquias? Seria isso? Exatamente. Exatamente. Você está vendo que isso. Lembra que a gente até brincou com você que isso é um joguinho de dominó, entendeu? Quando bate numa pedra. Por isso que eu estou citando o Vaticano, gente. Eu não sei se aqui, até poderia colocar aqui, se tem alguém de outra denominação religiosa. Mas, assim, como eu sei que tem gente, né, que acompanha vocês, que tem também outras religiões, mas não é diferente, tá? A gente sabe que a organização administrativa das igrejas, elas existem. Então, se não é lá no Vaticano, tem a igreja que, né, a filial dela é em tal lugar. Então, é lá que começa. Mas eu nunca ouvi falar, minha paróquia nunca ouviu falar disso. Ok, gente. Então, leve isso até alguém que possa ajudar. Uma coisa importante, a gente estava falando sobre a questão do marketing, né? E eu entendo, a Juliana vai trazer muito essas Eu queria questões. aproveitar aqui, Jean. Estou Ela aqui tá só aí, para ó. Pensei que aproveitar, ela porque eu não sei se tivesse o pessoal A Ju vai estar vai, mais tarde. na Eu entrei palestra aqui. dela, trazer um pouco mais da parte prática Uhum. de questões pastorais, né? Mas uma coisa que eu queria trazer agora, uma pergunta aqui, na verdade, sobre a questão da comunicação, do marketing, por exemplo. Nós sabemos que hoje uma das coisas que mais vale dentro, assim, que tem uma experiência positiva no marketing é o uso da prova social, né, do testemunho, quando a gente utiliza, por exemplo, personagens que contam a história, né? Então, por exemplo, eu tenho um santuário e aí eu tenho lá aquela experiência devocional, eu tenho, por exemplo, uma família que foi restaurada e estava num processo de separação, enfim, eu tenho um jovem que foi resgatado, né, do uso das drogas e tal, enfim, tem várias situações, e o marketing explora muito isso, né, essa dimensão do testemunho e da prova social. Eu queria saber de vocês como que a gente, por exemplo, a paróquia, a comunidade, enfim, ela pode se resguardar disso, principalmente no sentido de que eu tenho, inclusive, um cliente que vive essa situação, que é o seguinte, eles têm uma casa de recuperação e muitas vezes assim, a pessoa se recuperou e ela passa 5 anos sem usar droga. Só que ela tem uma recaída e o testemunho dela está lá no site. E ela ficou durante 5 anos limpa, mas agora ela volta de novo, vamos assim, para estaca zero. Ela acabou voltando para casa de recuperação. Então, como é que a gente como é que a lei, e como que se aplica tudo isso nesses casos em que o marketing utiliza bastante esse tipo de informação, né? Que é o testemunho, a prova social, ou, por exemplo, até mesmo um vocacionado. Eu sou vocacionado da diocese durante, sei lá, eu sou seminarista há 8 anos, ou fiz todo o processo para ser ordenado e chutei o pau da barraca, não quero mais saber, virei um louco ateu e tal, e eu não quero mais que explorem a minha imagem e tudo que estava lá. Como é que a gente lida com isso? Jean, eu posso falar? Estou aqui, Pode. Juliana. Eu não estou me vendo, deixa eu ver aqui rapidinho. Então, mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas, e depois a Luciana aí, se quiser responder, mas uma questão é que vai precisar que se tenha um canal de comunicação. Toda empresa, toda instituição, igreja, né, todo mundo que trabalha com esses dados pessoais,
terá que implementar um canal de comunicação. É algo complexo? Depende do tamanho da instituição, de repente até um e-mail pode ser suficiente. E aí o titular do dado vai poder fazer uma solicitação para retificar, para excluir, para saber quais dados são armazenados, né? Nós que já fomos de comunidade, temos muitos dados armazenados na comunidade. Então, assim, será que eu posso pedir a exclusão desse dado? Eu posso pedir a retificação? Cada caso é um caso, às vezes fica até chato falar, mas é necessário ter esse canal de comunicação para que o titular do dado possa pedir a exclusão, a alteração, e eu não posso excluir automaticamente. Primeiro, precisa ser feita uma análise jurídica para saber se esse dado pode ser realmente excluído. Por quê? Porque tem as hipóteses legais. Por exemplo, um funcionário, eu não posso excluir. Tem o prazo ali da ação trabalhista, da cobrança dos tributos, né? Então, assim, eu preciso prestar preciso prestar contas disso. Então, esse canal de comunicação é essencial e demonstra a boa-fé, como a Elciane falou, né? E precisa saber responder a essas solicitações do usuário. Né? Então, assim, são questões delicadas, são muitas implicações, e assim, eu sei que você fez teve essa pergunta agora, eu estava fazendo outra coisa e entrei aqui, mas eu fiquei, assim, diante das perguntas, eu penso que num projeto de implementação de LGPD, assim como qualquer projeto, o primeiro passo ali vai ser o diagnóstico, né? Então, a igreja é um mundo, tem vários setores, eu vou falar mais na minha palestra, mas o primeiro passo seria fazer um diagnóstico, para ali fazer a avaliação de quais são os dados pessoais que aquela paróquia, aquela instituição armazena, guarda, coleta. Então, vou fazer um diagnóstico, vou ver quais são ali as urgências. Nossa, isso aqui é urgente, isso aqui é emergencial. Se eu não fizer a conformidade nesse ponto, aqui vai queimar minha reputação, posso ser multado. Então, eu vou fazer uma tabelinha. Né? Talvez é muito, assim, dá um terror, né? Nossa, eu tenho que implementar isso aqui de uma vez. Né? Então, vamos fazer um diagnóstico, faça um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, já elabore um plano de ação. Em tantos meses eu vou implementar tal prática, eu vou iniciar, por exemplo, com treinamentos, vou iniciar já talvez assim, com uma criptografia, dependendo ali do tamanho da instituição e do tamanho dos dados. Então, eu vou fazendo ali a escala e ali o meu plano de ação das etapas que têm que ser cumpridas. Olhando assim tudo de uma vez fica muito difícil, né? Mas tudo tem passo a passo. Mas eu vou falar mais na minha palestra. Eu entrei aqui só rapidamente para falar esse ponto. Quando a gente fez o cronograma desse evento, nós sabíamos que nós não conseguiríamos, em 5 palestras, fechar, aliás, 4 palestras, fechar tudo que seria necessário, né? Mas a gente vai aí ao longo do tempo e também dos materiais que a gente se comprometeu ali em fazer um e-book que não deu tempo de concluir ainda, mas vai ser finalizado para ser disponibilizado gratuitamente para vocês, nessa perspectiva de ajudar e já parando algumas arestas em relação à realidade da lei, né? Gente, a gente já passou 15 minutos do nosso tempo, nós precisamos almoçar, né? Nós voltamos às 4 da tarde, né? Com a palestra do nosso amigo, que agora eu esqueci o nome do Richard, lembrei. E ela, deixa eu só pegar aqui qual é o tema, alguém me recorda? Segurança de dados. Ele vai falar... Ele é técnico nessa área, né? Então, ele vai falar bastante, tirar muitas dúvidas sobre essa questão. A parte mais técnica aí de como cuidar dos dados e aonde armazenar, enfim. Então, gostaria aí que, se você puder, ficar ligado nessa palestra às 4 da tarde, e a gente encerra com a Juliana, a última palestra às 19 horas. Né? Eu sei que tem padres aí a questão das missas e tudo mais, mas a última palestra nossa vai ser ali às 19, certo? É isso, eu agradeço a participação, nós ultrapassamos 110 pessoas online nessa palestra, então nós estamos bem felizes aí com a participação de vocês, a presença nesse evento. Então, eu acho que é isso.
vamos almoçar, né? Que pena que nós não podemos estar juntos. Essa era a hora que a gente abençoa os alimentos e vai comer o risoto, o estrogonofe, ou a feijoada, né? Dependendo da região aí do país, o churrasco também, a galinha velha com polenta, né? Em algumas regiões. Então, infelizmente não é presencial, mas nós estamos reunidos aqui para nos formarmos, tá bom? Então, o link vai ser enviado por e-mail para vocês e também a Ana já deve estar liberando por WhatsApp o link da próxima palestra. Deus abençoe, obrigado ao Anderson, a Juliana, a Luciana aí pela presença também Obrigada, nesse momento. pessoal. Um abraço. Até mais tarde. Tchau.